Estou voltando aqui hoje para falar agora, especialmente para os meus alunos do segundo ano, agora do assunto referente ao segundo ano, que é sobre indústria brasileira. Alguns alunos meus falam sobre como que eu estou nos vídeos, pelo fato de ser um pouquinho mais tímido. Eu vou falar um pouquinho assim, porque é muito complicado você interagir com a câmera, ainda não estou habituado. Então, quem é acostumado comigo na sala de aula, que eu sou bem mais descontraído, que eu brinco, com o passar do tempo, eu acredito que eu ficarei mais desenrolado aí acerca dos vídeos, em relação aos vídeos, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre indústria brasileira, assunto referente ao segundo ano, e vai ficar aí disponível no YouTube para a galera que for estudar, principalmente com foco no Enem. Antes de falarmos de indústria, é bom nós entendermos as bases, os alicerces que deram ao Brasil a indústria brasileira. O interessante é você sempre estar atento que o Brasil é um país de industrialização tardia, e nós temos dois tipos de industrialização: a industrialização clássica, e ela se origina lá no início da primeira revolução industrial na Inglaterra, no século XVIII, que grande parte dos países europeus, juntamente com os Estados Unidos e o Japão, tem essa industrialização mais clássica. Você também, podemos dizer, tem uma industrialização planificada, que é aquela industrialização dos países do bloco soviético, dos países socialistas. E nós temos a industrialização tardia, que em grande parte são os países ali da América Latina, alguns países asiáticos, dando ênfase aí aos tigres asiáticos, alguns países africanos que se industrializaram, como por exemplo a África. Então nós temos aí todo esse contexto para você entender basicamente que o Brasil tem uma indústria tardia, ou seja, demorou aí no início do século XVIII, o Brasil vai se industrializar ali em meados do século XX, mas vale mencionar que durante o século XIX nós já tínhamos aqui um surto industrial, que alguns livros gostam de citar, que é o primeiro surto industrial brasileiro. Então vamos entender primeiro, a economia brasileira sempre foi pautada na economia agroexportadora. Nós temos um grande alicerce ali nas estruturas da cana-de-açúcar na região Nordeste, né? Principalmente ali no litoral nordestino, a questão do massapê, do solo propício ali para produção canavieira. Você também tem o ouro, a mineração ali na região centro-oeste, ali em Minas Gerais, entre o século XVII, século XVIII e século XIX. Nós temos também a questão do café, que eu vou falar um pouquinho mais detalhado aqui, porque ela vai ser um alicerce, um capital muito importante para facilitar o processo aí da indústria brasileira. Então você tem que entender o seguinte: o Brasil, ele é um país enraizado com a questão tradicionalista, a questão da agroexportadora, a questão da exportação de gêneros agrícolas, do setor primário, tanto a mineração quanto a questão da agricultura e pecuária. Também é bom falar da questão da interiorização do Brasil e o processo da pecuária, ok? Então você tem todo esse contexto histórico. Só para fazer um adendo: começou a chover aqui, então se você escutar um chiadozinho, não sei se tá no vídeo, você vai ficar atento aí, porque é uma chuvazinha que tá começando aqui. Beleza? Continuando. Falando então, durante o século XIX, nós temos aqui, como eu vou já deixar no primeiro slide aqui, a questão da chegada da família real ao Brasil. Isso é um fator interessante, pelo fato de não somente vir a família real, mas vir uma grande corte, vir comerciantes, e faz com que a capital saia de Salvador, que já estava em declínio no Nordeste com a crise canavieira, e a partir daí você tem a chegada da família real, fazendo com que essa capital vá para o Rio de Janeiro, e você tem uma consolidação ali da região sudeste. A partir daí, só o incremento da região sudeste no cenário nacional, beleza? Já tinha a mineração na região de Minas Gerais, toda uma infraestrutura ali de estradas chegando aos principais portos já do Brasil para a questão da exportação dos minérios. Então, o primeiro ponto interessante é a chegada da família real. Um adendo é essa relação entre Portugal e Inglaterra no período colonial, que prejudicava, podemos dizer, o processo de incremento industrial do Brasil, pelo fato da Inglaterra gostar e se interessar pelo processo da compra de produtos manufaturados, de produtos industriais, pelo fato de Portugal fazer aquela questão comercial que vocês já viram na aula de história, né? Outro fator interessante para dar alicerces à questão industrial do Brasil é o fim da escravidão. Vale lembrar que a questão da industrialização lá na Europa se dá como um dos fatores a ideia da libertação do indivíduo, né? Como um ser proletariado que vai vender sua força de trabalho. Aí você vai lembrar das questões de Adam Smith
e também de Karl Marx, que é aquela visão do homem ser a força de trabalho que movimenta, e em troca dessa força de trabalho ele iria receber algo em troca. Então na ideia da escravidão não era bem interessante. É bom mencionar que durante esse período muita gente se questiona e fala: porque se o Brasil não é um país que não gosta de escravidão, porque aceitou o fim da escravidão, o que aconteceu? Isso foi, podemos dizer que foi uma pressão da Inglaterra, dos países europeus, pelo fato de querer um mercado consumidor, e escravo não compra. Então você queria uma tentativa de fazer com que existisse um mercado consumidor. Então houve uma forçação, podemos dizer assim, uma forçação de barra das nações europeias, dos impérios europeus, das grandes marcas já que estavam surgindo no cenário mundial para acabar com a escravidão, e acabando a escravidão você tinha um mercado consumidor. Aí vem uma crítica que eu vou falar nas aulas de população. Essa população que era escrava, que era negra, que era marginalizada, ela praticamente ficou fora desse processo industrial, pelo fato de nós termos o que? A tentativa de criminalizar e de estereotipar o negro preguiçoso, o negro que não queria trabalhar, o negro que pediu a escravidão. Então muitos industriários que já estavam surgindo, vale mencionar a família Matarazzo, lá na região de São Paulo, né? Você tinha também a questão do café. Muitos cafeicultores não queriam empregar esses negros, e esses negros ficaram em grande parte marginalizados ali na região sudeste e em outras regiões do Brasil também. Então você tinha todo esse processo industrial. Vai lembrar as quatro grandes leis que facilitaram o fim da escravidão: Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário, Lei Eusébio de Queiroz, o fim do tráfico negreiro, e a Lei Áurea, que culminou com o fim da escravidão. Então você tem aí esse processo da escravidão, e você vai falar: certo, então se os negros não estavam trabalhando, se os escravos não estavam trabalhando nas indústrias e na agricultura, quem foi trabalhar? Aí o interessante, quem veio trabalhar são os imigrantes. A chegada dos imigrantes faz com que nós tenhamos uma nova força de trabalho, né? Essa força de trabalho muito galgada na agricultura, ou seja, nós temos uma crise econômica assolando a Europa, uma fome, uma miséria devido a essas transformações ali econômicas, industriais e políticas na Europa. Vai lembrar que nesse período você está tendo a ideia da unificação da Itália e da Alemanha, a ideia, o incremento da indústria, você tem ali uma tentativa ali de reorganizar o campo europeu. Então muitos agricultores, muitas pessoas do campo, né, os camponeses, fugiram, podemos dizer assim, sem falar também de algumas perseguições. Vale lembrar que já está surgindo um antissemitismo na Europa. Então você tem várias pessoas saindo da Europa, chegando no Brasil, e a partir daí você tem essa nova mão de obra, uma mão de obra, podemos dizer, mais especializada, que conhecia o campo, mas ao mesmo tempo também tinha um certo conhecimento industrial. E essas pessoas não queriam trabalhar especificadamente no campo. Tinha alguns europeus que tinham a ideia de ganhar dinheiro para construir suas primeiras indústrias, né? Eu citei a família Matarazzo, uma família de origem italiana, que vai se considerar uma das famílias mais ricas do Brasil até hoje. E vai lembrar que a força do café, você vai falar: certo, então as indústrias começaram no século XIX, você tinha indústria no século XIX, mas você tinha um problema, a questão tarifária. Tudo que era produzido no Brasil naquela época tinha 60%, se eu não me engano, 60% de imposto. Então era muito difícil um industriário conseguir dinheiro aqui no Brasil. E vai lembrar, grande parte da política brasileira era uma política galgada no campo. Vai lembrar que logo no início do século XX você tem a famosa política café com leite, que é uma política agrária, e a partir daí você gera uma certa revolta entre a burguesia que estava começando a surgir ali na região sudeste. Vai lembrar Barão de Mauá, né, que vai trazer as primeiras estradas de ferro para o Brasil, vai construir os primeiros bancos brasileiros, podemos dizer, as primeiras indústrias ali no Brasil financiadas pelo Barão de Mauá. Então você tem ali o início de podemos dizer, uma certa rivalidade entre o campo e a cidade, lá na região sudeste. É bom mencionar que isso deu alicerces ali para a proclamação da República em 1889. Então você tem tudo isso surgindo naquele cenário, que ali vai dar o alicerce para o nosso primeiro ponto aqui. De fato, o grande surto industrial começa com a Era Vargas. Então você tem Getúlio Vargas,
que ele é um presidente populista e nacionalista, podemos dizer assim, né? O populismo, porque nós podemos dizer que Vargas foi o primeiro grande presidente populista. Vargas ele é o primeiro grande presidente populista porque até então os presidentes do Brasil, eles não tinham tanto contato com a população. Ou seja, existia um certo distanciamento. É tanto que Vargas ele vai ser um presidente que ele vai criar aquele contato com o povo, é caracterizado com aquele carisma, pai dos pobres, ele cria a voz do Brasil. E a partir daí você tem aquela ideia de proximidade com a população, que outros tantos presidentes, tanto podemos dizer liberais quanto conservadores, tanto de esquerda quanto de direita, se tornaram no Brasil. Recentemente nós podemos dizer dois grandes presidentes populistas que nós tivemos no Brasil, Lula e o atual presidente Bolsonaro, de certo modo são populistas, aquela ideia de falar o que a população quer ouvir, de tocar no sentimento da população. O primeiro grande presidente nessa ideia, é Getúlio Vargas. Vale lembrar que Getúlio Vargas ele é apoiado pela elite burguesa, certo? Porém ele dá alicerce para combater uma crise no ano anterior, que é a famosa crise 29, que na geografia nós falamos que é a crise da superprodução. Podemos dizer assim, aquela crise que vai gerar uma superprodução, produziram e faltou pessoas para comprar. E o Brasil era uma economia combalida, podemos dizer que o Brasil tinha uma economia muito dependente de um setor só, que era o setor primário, e de praticamente um produto só, que é o café. Então faz com que aquela economia dependente de um produto, de uma commodity, podemos dizer assim, faz com que aquele grande consumo, aquela grande produção, devido à crise 29, os países ricos não compravam mais o café brasileiro. Então numa tentativa, vocês já viram na aula de história, a queima das sacas de café, a compra das sacas de café por Vargas, e aí dá alicerces para os grandes barões do café e a elite burguesa, que já estava surgindo, já estava se consolidando, principalmente no estado de São Paulo, inicia-se de fato a industrialização. A industrialização brasileira é pautada nas indústrias de base. A Segunda Guerra Mundial também é importante falar disso, porque durante a Segunda Guerra Mundial o Brasil ele se torna um principal ator ali na questão da produção de ferro. Aí vai lembrar a parceria com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos eles queriam a base aqui do Rio Grande do Norte, como tentativa, como uma troca. Vargas ele oferece a base, mas ao mesmo tempo ele quer ajuda financeira, certo financiamento para a construção da primeira grande siderúrgica brasileira, a famosa CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que é sediada em Volta Redonda, hoje é privatizada durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que eu vou falar mais à frente. Então você tem essas indústrias de base, né? Aí o que é uma indústria de base? Aí você lembra da casa. Para você construir uma casa, você não começa pelo teto. Então Vargas tinha essa visão. Vamos começar de baixo, da base. E para atrair indústrias para o Brasil, você tem que ter uma base forte na economia. E quais são as bases fortes da economia lá na visão de Vargas? Uma grande siderúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional. Uma grande empresa de retirada de minérios, Vale do Rio Doce, sediada em Minas Gerais. As empresas que forneceriam energia para o Brasil, você tinha a criação da Chesf, né, aqui no Nordeste. Você tem a Eletrobras também, que iria distribuir, né, as redes elétricas no Brasil. E também a criação da Petrobras, como uma grande empresa que iria ir em busca de petróleo incessantemente. Vai lembrar que na segunda Revolução Industrial, a principal fonte de energia, o petróleo. E os automóveis ali começando a surgir, mas isso é só mais para frente. Então você tem as indústrias de base. O que a Segunda Guerra Mundial tem a ver com a ideia das indústrias de base? Ele produzia ferro, armamento. Então foi muito importante a Companhia Siderúrgica Nacional durante a Segunda Guerra. Você tem a criação das estatais, como eu já citei, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia da Vale do Rio Doce, a Petrobras, as estatais de energia. E por aí vai. Você tem a ideia, essa palavra é importante, quem for fazer Enem também, substituição das importações. Vários países latino-americanos e o Brasil também estando inserido, vai começar a fazer uma substituição. O que seria isso? Eles sempre compraram produtos industriais, né, os produtos industriais, os produtos manufaturados, e agora eles passaram a exportar. E quando eu falo isso, então você tem uma substituição. Deixa de comprar e passa a vender produtos industriais. É bom mencionar que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os países europeus ali destruídos, então começam a importar produtos, e também o Brasil começa a importar produtos para esses
países. Também o Brasil tinha uma indústria de bens não duráveis, né, produtos alimentícios em grande parte. A indústria brasileira ela é muito galgada em produtos alimentícios, os frigoríferos e tudo mais. E uma das principais características também de Vargas é a criação das leis trabalhistas, por isso que muitos falam que ele é o pai dos pobres, mas mãe dos ricos, porque ele foi financiado e ajudou muito os grandes burgueses ali da região sudeste. Então você tem a criação das leis trabalhistas, o fortalecimento dos sindicatos aqui no Brasil durante o período de Vargas aí. Então lembrando, Vargas, populismo. Já o outro período, marcado pelo desenvolvimentismo, né? A internacionalização da indústria, anos 50, você chega no governo JK, que tem no seu lema 50 anos em 5, que é pautado no plano de metas, que seria 30 grandes metas que o governo teria em 5 anos de mandato. Não tinha reeleição, era 5 anos o mandato, né? Então você tinha ali, dos principais ideários de JK, era retirar a capital do Rio de Janeiro, levar para a região central do Brasil, ali para o estado de Goiás, e criação do Distrito Federal. E como homenagem à empresa Volkswagen, vai lembrar ali, ó, um dos tópicos, rodoviarismo, a empresa Volkswagen, como homenagem, constrói um carro em homenagem à capital brasileira. Qual é o nome do carro? Brasília, certo? E isso é muito interessante porque o governo JK vai ser um governo, se torna um governo pautado na indústria automobilística. Várias questões do Enem já abordaram isso. A questão do consumismo no Brasil, podemos dizer assim, chega juntamente com o JK. A ideia da americanização, né? É tanto que as músicas americanas chegam ao Brasil, a ideia do culto, a cultura de massa que você já deve ter visto, filosofia, sociologia. Então você tem plano de metas, a chegada de capital externo, principalmente capital das grandes indústrias automobilísticas. Essas indústrias, eles falam, nós vamos investir no Brasil, porém nós queremos estradas. E a partir daí, JK vai construir várias estradas, e nessa construção de estradas você vai ter geração de emprego, você vai ter a integração do Brasil, né? Então o Brasil vai começar a ser mais integrado, diferentemente dos outros períodos, que era um arquipélago econômico. Essa palavra é muito interessante. O Brasil ficou muito espalhado as economias, então JK, numa tentativa de interagir, outra tentativa, a construção de Brasília é nesse intuito, né, de você fazer com que todas as regiões brasileiras sejam mais integradas. E também tem a história que uma tentativa de tirar o foco das manifestações, aí vai lembrar a Revolução Constitucionalista de 30 lá em São Paulo, uma ideia de tirar as revoltas, se não me engano, dos marinheiros lá, fugiu, que vai apontar contra o governo lá na capital carioca. Então essas revoltas vai todas ficarem distantes da capital do Brasil, que é Brasília. Falando de economia, também nesse período o Brasil, tem que construir rodovias, a partir daí o Brasil vai começar a se endividar, porque vai atrair muito capital, vai pegar muito capital externo, e uma das principais organizações, fica famosa no Brasil, é o famoso FMI, que é um Fundo Monetário Internacional, que é um banco, né, um fundo que os países ricos emprestam dinheiro aos países pobres, e o Brasil começou a se endividar nesse período. A chegada das multinacionais, principalmente as multinacionais de automóveis, e o incremento de um grande polo ali, que vai também se ficar muito famoso durante as manifestações ali dos anos 70, as grandes greves do ABC Paulista. Então já estou adiantando, o ABC Paulista, Santo André, São Bernardo e São Caetano, recentemente ABCD, com um incremento de Diadema, que, para quem não sabe, é o maior parque da América Latina industrial, está localizado em São Paulo. E para finalizar a aula de hoje, nós temos os governos militares. Durante 21 anos, né, de 64 a 85, nós tivemos 5 grandes presidentes militares, né? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. 5 presidentes. Tivemos um período ali de uma junta militar, né, que devido, se eu não me engano, Costa e Silva passou um período doente, e depois Médici ficou no poder entre 69 e 73, que é justamente a aula de hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós chamamos de milagre econômico. Durante os governos militares, nós tivemos ainda o incremento dessa ideia
de estatal, o Estado intervir no assistencialismo, na ajuda e deixar a economia mais para as empresas internacionais, podemos dizer mais ainda a indústria de base ainda voltada ali com os militares, é tanto que você tem o programa O Petróleo é Nosso, que é mais antigo, mas ele fica cada vez mais forte durante o período militar. Os militares também criam um arroz salarial, que era uma tentativa de controlar, podemos dizer assim, a inflação, mas ao mesmo tempo, durante o milagre econômico, a economia brasileira cresce 10% ao ano, é isso mesmo. Hoje o PIB brasileiro teve 0, alguma coisa aí, recentemente 0,1, no governo militar tivemos 10% ao ano. O Brasil se transformou num dos países que aí o PIB mais crescia ao ano. Aí você vai falar, eita professor, então foi uma maravilha. De certo modo sim e não. Deixa eu explicar melhor. Você tem um falso crescimento do PIB pelo fato de realmente a economia estar crescendo, mas não era distribuído para a população. É tanto que um dos ministros da economia, o Delfim Neto, ele falava, se você duvida, questiona, tem vídeos aí no YouTube, só você fechar a minha aba e abrir, tem vídeos de Delfim Neto falando o seguinte: vamos primeiro fazer o bolo crescer para depois repartir esse bolo. E é como eu coloquei aqui em um dos tópicos, esse bolo não foi repartido e aumentou as desigualdades sociais. É tanto que nesse período, dos anos 70, anos 80, você tem o surgimento das grandes comunidades ali do Rio de Janeiro, São Paulo, porque você tinha uma grande leva de pessoas, eu vou falar isso em população, viu? Uma grande leva de pessoas, a migração muito forte entre o Nordeste, do Nordeste para o Sudeste, e essa população não tinha emprego, não tinha perspectivas, então grande parte da população ficou à margem ali, ficando mais distante dos grandes centros, surgindo as grandes favelas ali. Um filme muito bom, se você quiser assistir nessa quarentena, filme Cidade de Deus, vai retratar um pouquinho essa ideia de distanciamento social durante esse período. Obras faraônicas, eu falo também que, por que esse PIB cresceu tanto, professor? Já que o senhor falou aí que gerou essa ideia de desigualdade social. O PIB cresceu muito porque chegou muito capital estrangeiro e o governo incentivou muitas obras, construiu muitas obras. Muita gente se questiona quando eu falo que lembra muito os governos de Lula, principalmente, que o crescimento econômico de Lula se dá no incremento de construção de obras. Você tem Copa do Mundo, você tem Olimpíadas, você tem Minha Casa Minha Vida, então você tinha muitas obras no Brasil. Nesse período você tinha muitas obras, entre elas a Transamazônica, que ligaria o Porto de Cabedelo até o Manaus. Você tem a criação da Zona Franca de Manaus, um local ali de facilitação, de atração, de incentivos fiscais para atrair empresas, principalmente multinacionais, para o Brasil, para a região norte do Brasil, numa certa tentativa de integrar, de povoar a região norte. Tem até um ditado: integrar para não entregar. A ideia de possíveis invasões ali na Amazônia, então existia esse medo ali de possíveis invasões. Você também tem a usina hidrelétrica de Itaipu, a ideia de sempre ter a maior obra, a usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma usina binacional, parceria entre Paraguai e Brasil, e naquela época a usina de Itaipu, 72 se eu não me engano, você tem a maior usina do mundo na época. Você tinha também a ponte Rio-Niterói, que foi construída nessa época, que na época também era a maior ponte do mundo. Você tinha o programa nuclear brasileiro, naquela corrida nuclear louca que nós tivemos durante a Guerra Fria, porém os Estados Unidos barrou essa tentativa de programa nuclear. Então basicamente, até os anos 70, o Brasil tem esse alicerce industrial: forte participação do Estado, atração de capital estrangeiro, endividamento e distanciamento entre as classes. Você tem um certo distanciamento. A classe mais burguesa, ela se desprende da grande massa proletariada no Brasil, e isso nós teremos consequências no meu próximo vídeo, que eu vou mostrar os anos 80, que é conhecido como a década perdida, os anos 90 e os anos 2000 ali até os dias atuais da indústria brasileira, culminando também com as regiões brasileiras, que eu vou explicar cada tipo de indústria, cada setor e suas características de indústria. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do conteúdo, comente aí, curta, que isso ajuda. Vale lembrar, esses vídeos eu vou colocar nas plataformas das escolas ali para facilitar o estudo dos meus alunos durante a quarentena. Lembre-se, fique em casa, tenha cuidado, né? Aí nesse período de quarentena que nós vamos sair dessa, beleza? Me siga nas redes sociais, teremos outro vídeo, a segunda parte da indústria brasileira.